identificados derrubados nos últimos dias. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, foi enfática. Não há indícios de atividades extraterrestres relacionadas a esses objetos voadores. Objetos que, segundo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, têm sido detectados porque os radares americanos agora estão ajustados para rastrear o céu com mais precisão. Estamos encontrando mais porque estamos procurando melhor, disse o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, John Kirby. Ele explicou que depois da derrubada de um balão de espionagem da China, no início do mês, os radares passaram a rastrear o céu em busca de objetos voando em baixa velocidade. O Departamento de Defesa destacou que o balão de espionagem chinês é bem diferente de outros 3 objetos voadores abatidos nos últimos dias. Enquanto o da China voava a mais de 18 mil metros de altitude, os outros se deslocavam entre 6 mil e 12 mil metros, a mesma altitude de voos comerciais, e poderiam representar uma ameaça a aviões civis. Por isso, foram abatidos. O governo americano ainda não revelou muitos detalhes sobre esses 3 novos objetos. Na sexta-feira, um do tamanho de um carro pequeno foi abatido quando sobrevoava o Alasca. No sábado, caças americanos atingiram um OVNI em formato cilíndrico sobre o Canadá, perto da fronteira com o Alasca. E no domingo, um objeto octagonal cruzou a fronteira do Canadá e sobrevoou 3 estados americanos até ser abatido sobre o Lago Huron, no Michigan. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse que todos parecem ter um mesmo padrão. Eles se deslocam apenas com a força do vento, não são equipados com motores nem aparelhos de comunicação. O que se sabe é que a descoberta desses objetos aumentou ainda mais a tensão entre Estados Unidos e China. Na entrevista de hoje, John Kirby negou a acusação de Pequim de que os Estados Unidos também usam balões para espionar a China. Mais cedo, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês tinha dito que pelo menos 10 desses instrumentos americanos sobrevoaram o espaço aéreo do país desde o ano passado. Uma troca de acusações que não põe um fim ao mistério que ainda está no ar. Um meteoro iluminou a madrugada de hoje no sul da Inglaterra. O meteoro foi rastreado pela Agência Espacial Europeia antes de entrar na atmosfera. Passou pela cidade de Brighton e explodiu sobre o Canal da Mancha. A OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, alertou hoje que a Rússia pode ter iniciado uma nova ofensiva contra a Ucrânia. O secretário-geral Jens Stoltenberg declarou que Vladimir Putin está enviando mais tropas, armas e equipamentos para a linha de combate. Mercenários a serviço da Rússia reivindicaram o controle de Bakhmut, cidade estratégica na região mais industrializada da Ucrânia. A invasão da Ucrânia completa 1 ano no fim deste mês. Milhares de pessoas protestaram contra um projeto de reforma do judiciário em Israel. A sessão na Comissão Constitucional do Parlamento israelense foi tumultuada. Deputados de oposição gritavam vergonha. O governo, com maioria, aprovou o envio do projeto para votação no plenário. Depois, milhares de pessoas foram às ruas para protestar contra o que chamaram de ataque à democracia. Os oposicionistas afirmam que a proposta enfraquece a Suprema Corte e favorece o governo. O projeto permite ao parlamento anular decisões do tribunal e dá ao governo prioridade para a escolha de juízes. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu é réu em 3 processos por corrupção. Uma investigação revelou milhares de denúncias de abusos cometidos por integrantes da Igreja Católica de Portugal nos últimos 70 anos. Depois de 1 ano de trabalho, a comissão independente deu voz ao silêncio. São pelo menos 4.815 casos de crianças e jovens portugueses abusados, principalmente entre 1960 e 90, depois da validação de 512 testemunhos. De acordo com o relatório, as vítimas sofreram transtornos como depressão, estresse pós-traumático e complexos de culpa, pecado e inferioridade,
além de inúmeros problemas nas relações pessoais e ódio em relação à igreja. A idade média das vítimas era de 11 anos no início dos abusos. A maior parte dos casos aconteceu em locais como seminários, colégios internos e instituições de acolhimento da própria Igreja Católica Portuguesa. 96% dos abusadores são do sexo masculino e 77% eram padres. De todos os casos investigados, apenas 25 vão ser enviados para o Ministério Público Português, porque a maioria dos crimes já prescreveu. É uma ferida aberta que nos dói e nos envergonha. Pedimos perdão a todas as vítimas, às que deram corajosamente o seu testemunho calado durante tantos anos e às que ainda convivem com a dor no íntimo do coração sem a partilharem com ninguém. Tolerância zero para com os casos de abusos tem de ser uma realidade em toda a Igreja. E por isso não toleraremos abusos nem abusadores. As autoridades eclesiásticas afirmaram que vão estudar o relatório de 500 páginas antes de dar uma resposta oficial sobre as denúncias. Nos próximos dias, deve ser anunciado se vai haver indenização às vítimas. Mais de 37 mil pessoas morreram na Turquia e na Síria por causa dos terremotos. As Nações Unidas informaram hoje que a estimativa é de que o número fechado de mortos será o dobro disso. Uma semana debaixo dos escombros e essa garota ainda conseguiu abrir um sorriso ao ser resgatada. Um sorriso que faz o mundo inteiro sorrir junto, como disse um dos socorristas. Mirai, de apenas 6 anos, também conseguiu sobreviver ao frio e à fome até ser encontrada. Deus é grande, gritavam os integrantes da equipe de resgate. Este menino de 13 anos ficou 185 horas soterrado sob as ruínas de um prédio. E essa mulher foi levada rapidamente para um hospital depois de 7 dias esperando por ajuda. Agora ela está com a saúde estável. Momentos de alívio como esse são cada vez mais raros depois de uma semana da tragédia. Tanto que as Nações Unidas informaram que a fase de resgate está chegando ao fim e que a partir de agora o foco vai ser lidar com a enorme crise humanitária que afeta a Turquia e principalmente a Síria. O subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários explicou que abrigo, comida, atendimento psicológico e escolas para as crianças vão passar a ser as prioridades agora. Na Síria, mais de 5 milhões de pessoas estão desabrigadas. Este homem contou que ele e a família saíram correndo de casa quando o terremoto começou. E que assim que passaram pela porta, a construção desabou. Agora, eles têm dormido numa cabana improvisada na traseira desse carro. Amina Haslan, de 84 anos, tem que sair da casa em que viveu por 45 anos. As autoridades alertaram que a estrutura ficou comprometida e que o prédio pode desabar. Desesperada, ela disse que não sabe o que vai fazer da vida a partir de agora. A seguir, os riscos que as enchentes trazem à saúde. O efeito da estiagem numa das maiores reservas ambientais do Rio Grande do Sul.